Pois é, e nesse espaço de hoje eu tenho a felicidade de apresentar para vocês um membro de uma família maravilhosa, de um amigo sensacional que eu tenho há muitos anos, que é o Salésio D'Agostin, portanto a família D'Agostin. E está aqui o Giovanni D'Agostin. Giovanni, muito prazer. Fazia horas que eu não te via. Eu estava dizendo para o teu pai que a última vez que eu te vi, tu estava sem barba. Os cabelos não eram tão branquinhos, né? E está um pouco diferente, mas de qualquer maneira, a tua atividade no escritório, ela se dá não só na área da contabilidade, mas tu é advogado também, né? Eu sou advogado também. Se formaste em advocacia onde? Me formei em Direito no Unila Salle, em Canoas. No Unila Salle. Unila Salle, parabéns aí pessoal do Unila Salle, que tem um espaço aqui também conosco, né? A Lília Cunha, que é a nossa apresentadora, de vez em quando ela vem, de vez em quando ela não vem. Ela tem muita atividade também lá em São Leopoldo de Canoas, onde ela trabalha. Mas, de qualquer maneira, a Unila Salle é hoje uma universidade reconhecida nacionalmente. Parabéns. Porque essa dupla formação tua, contabilidade, né, e direito, são fundamentais para o exercício da tua profissão. Eu me formei em Ciências Contábeis na PUC, no início dos anos 2000, e trabalho com o Salésio desde 1994, cursei o técnico também, e tem a lida contábil. Sempre é importante, né, a gente ter mais conhecimento, né? E o direito, ele nos ajuda a ter o conhecimento tanto na área contábil como na área de todas as questões da própria vida da gente, não é? Com certeza. Então, foi um curso bem proveitoso, mas eu utilizo o conhecimento da área do curso do direito principalmente para me ajudar nas questões contábeis mesmo do escritório, né? Que o carro-chefe do nosso trabalho é a contabilidade. Na verdade, assim, eu sempre digo assim que eu sou economista e sou jornalista, tenho mestrado em economia, mas a minha grande frustração é não ter sido advogado também, porque, na verdade, a advocacia, como tu disseste, Giovanni, ela te amplia, assim, a área do conhecimento da própria vida, né? Porque ela estuda a questão do direito romano, né? Como é que as civilizações vieram se formando, se estabelecendo e se aperfeiçoando. Então, isso ajuda, realmente, como tu disseste, Giovanni, ajuda a nossa própria formação pessoal, de vida, né, da família. E tu tens, assim, hoje uma grande responsabilidade, porque eu sempre digo que nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, nós vamos, ao longo da vida, formando um patrimônio ético e moral, né? E o Salésio, que eu conheço há muitos anos, ele tem essa formação que preserva um patrimônio ético e moral que o estabelece no mercado aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul como um dos grandes profissionais. Isso é importante dar andamento, né? Isso aqui é uma responsabilidade, né, Giovanni? Sem dúvida, é uma responsabilidade. Bom, nós viemos aqui também para falar, é claro, sobre contabilidade. E nós estamos naquele momento assim que antecede o acerto com o leão, que é no final de mês de abril, agora tem que fazer as contas, acertar as contas com o leão, com o imposto de renda. Como é que se planeja a economia fiscal nas operações imobiliárias das pessoas físicas? Quais os principais mecanismos para isso? Bom, Silvio Lopes, primeiramente eu me sinto muito honrado em estar participando do teu programa. Estamos aqui para contribuir, para dar algum recado, para ajudar as pessoas que estão do outro lado. Quem sabe tem algum caso que se adequa com o que a gente vai falar, não é? E tu vai ajudá-las, né, a fazer esse acerto bem feito, né? Porque é importante ter esse acerto bem feito com o leão, né? Exatamente. Quando as pessoas vendem imóveis, via de regra, elas têm que apurar o ganho de capital. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é a diferença entre o preço que a pessoa pagou pelo imóvel e o preço que a pessoa vendeu o imóvel. Então, se a pessoa vendeu por um valor maior do que pagou, ela obtém um ganho de capital, um lucro na venda imobiliária. Quanto maior o lucro, via de regra, maior será a tributação do imposto de renda sobre essa operação. Existem formas para tentar, então, se diminuir esse lucro. Não é? Formas legais, né? Formas legais de se diminuir esse lucro. E uma das formas legais, que eu acho que de se diminuir esse lucro, é valorar o preço de compra do imóvel, o custo de aquisição do imóvel. Porque quanto maior for o custo de aquisição do imóvel, menor vai ser o lucro. A diferença entre o de venda e de compra. E sobre essa diferença, a tributação ela é de 15% do imposto de renda. Então, as pessoas informam essa operação no ajuste anual,
Se foi pago no momento próprio, que é no mês seguinte da operação da venda, né, ou do recebimento da operação da venda, se foi pago, a Receita Federal não vai cobrar o imposto. Todavia, se não foi pago, a pessoa declara no ajuste anual, essa informação entra no banco de dados da Receita Federal, e se não foi pago, então a Receita Federal vai cobrar no momento subsequente. Muito bem. O que diz a legislação? A legislação estabelece que o custo de aquisição é uma questão relativamente simples. O custo de aquisição é o preço que se paga pelo bem. Então, o sujeito foi, comprou um apartamento, pagou 150 mil pelo apartamento. Esse é o custo de aquisição que a pessoa obrigatoriamente tem que declarar no ajuste anual lá na pasta de bens e direitos. Então, tem as informações relativas ao bem imóvel e o respectivo valor do custo de aquisição. Então, essa primeira parte é relativamente simples. Só que existem outras variáveis que podem se agregar ao custo e que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Por exemplo, a pessoa comprou o bem por 150 mil reais. Tem o ITBI. O ITBI pago sobre a aquisição desse bem pode agregar o custo da aquisição. Os gastos para registro desse bem para o teu nome, para o nome de quem comprou, também pode se agregar ao custo de aquisição. Outros itens que pode agregar ao custo de aquisição, mas não necessariamente ocorreram na aquisição, são as manutenções do imóvel, a ampliação do imóvel, até mesmo algumas obras públicas que ficaram sob encargo do dono do imóvel. Exemplo, o sujeito comprou o imóvel, declarou no imposto de renda o valor da compra, declarou no imposto de renda o valor do ITBI, agregou no preço de compra do imóvel, agregou também os gastos cartoriais para registrar. Um ano depois, teve que fazer uma reforma na hidráulica do bem. Muito bem. O que essa pessoa faz? Essa pessoa vai guardar as notas de compra dos materiais, vai fazer um contrato ou pedir um recibo completo com o prestador de serviço, o empreiteiro que fez esse serviço, e no ano em que foram feitos esse gasto, pode agregar ao custo do imóvel essa manutenção. Manutenção com a troca de telhado, manutenção do telhado. Também pode-se obedecer o mesmo critério de aumento da valoração do bem. Uma obra pública. O que pode ser uma obra pública? O sujeito teve que fazer a calçada na frente de casa, não é? O sujeito teve que trocar o meio-fio da frente de casa, teve que trocar o lugar do poste, porque muitas vezes o poste cai bem na frente da garagem, ele teve que trocar o poste de lugar. Então, os gastos devidamente comprovados precisam ser, obviamente, declarados, obviamente não, mas a lei estabelece que devem ser declarados na declaração do imposto de renda, na pasta de bens e direitos, todos esses acréscimos, não é? Então, sobre esses acréscimos, aumenta-se o valor do custo e diminui o futuro o futuro ganho de capital quando vai vender o imóvel, e daí se tem uma economia de 15% sobre imposto de renda, que lá na frente pode repercutir e muito na finança de quem está vendendo o imóvel. Com certeza, eu tenho a mais absoluta certeza de que 90% das pessoas não teriam como ter esse discernimento de ver que nessas operações ela poderia abater, né, esses custos que indiretamente incidem, né, sobre um valor de compra do imóvel, na hora de vender. Quer dizer, se você acresce esses custos que o Giovanni falou aí, de própria manutenção do imóvel, esses custos de averbação de escrituras e tal, na compra do imóvel, e depois esses outros gastos aí de manutenção, você vai aumentar o custo de adquisição e, portanto, vai reduzir a distância entre preço de venda e preço de compra e vai reduzir também o dinheiro, o valor ao qual incidirá os 15% de imposto de renda. E você vai pagar menos imposto. Quer dizer, eu acho que nenhum lugar aqui na televisão do Rio Grande do Sul você tem que pode ter essas informações que poderão ajudá-lo, não é isso, Giovanni? Muito bem. Uma outra despesa que eu havia esquecido de comentar, mas que também é muito importante, porque em muitos dos casos ela ocorre, o sujeito compra um imóvel financiado. O sujeito tem o preço nominal da compra do bem, sim, mas paga os juros nas prestações. Claro. Esses juros pagos na prestação da aquisição do imóvel, esses juros podem também ser agregados ao preço de compra do bem. Servindo o centro de custo do imóvel. Centro de custo do imóvel. Vai agregando, na medida que a pessoa vai incorrendo ou pagando os juros, não é? Na medida que vai pagando os juros, vai agregando no valor do imóvel. E eu
também dá a dica, nós temos, obviamente, um embasamento jurídico, jurídico para essas afirmativas aqui, está no decreto 3.000 de 99, é um decreto federal, que é o regulamento do imposto de renda. Então, senhores, no Google, coloca lá regulamento do imposto de renda, decreto 3.000, ou RIR, que é a nomenclatura do regulamento do imposto de renda, ou a nomenclatura, veja só, é RIR. Aí você vai rir de alegria porque vai ter menos imposto a pagar, né? Ou não. Ou não, né? Ou chorar, ou rir é chorar, né? É mais para chorar, né? Mas a nomenclatura que o governo... Rir. Assim como a nomenclatura que o governo deu para o sistema simplificado de tributação é simples, né? Simples, é verdade. Mas na grande verdade de simples não tem nada, não é? Então, o decreto... É o pega-ratão, né? Tipo de pega-ratão, né? É o RIR, o sujeito digita no Google RIR, vai aparecer o decreto 3.000 na tela do computador. Isso que eu disse agora está no artigo 128, que trata dos custos dos bens das pessoas. Uma outra fonte de consulta, a Receita Federal edita pareceres sobre determinados temas. Muitas vezes os contribuintes fazem questionamentos formais para a Receita Federal e a Receita Federal se manifesta sobre isto. E a Receita Federal disponibiliza ao público essas manifestações. Então, nós temos uma manifestação sobre esse tema. Então, os senhores podem entrar no Google, né? Colocar lá, solução consulta 60, Receita Federal. Aí vai aparecer a solução de consulta número 60 da COSIT, que foi exarada, é uma solução relativamente recente, de 20 de fevereiro de 2014. E nessa solução de consulta, os chefes da fiscalização da Receita Federal, então, elencaram todos os itens que podem ser considerados como os custos de aquisição dos imóveis, né, para os fins do ganho de capital, né, trazendo, além da explicação do auditor, a relação e as próprias resoluções internas, as instruções internas, as instruções nas quais os fiscais da Receita Federal devem seguir. Se orientar, né? Devem se orientar, não é? Então, senhor Silvio Lopes, a princípio beleza, acho que é isso aí. Fico à disposição. E, muito bem. Novamente, uma honra estar nesse espaço muito importante para a comunidade gaúcha. Muito bem, acho muito bem esclarecido e importante porque traz esse esclarecimento para as pessoas que nem sempre desconfiam que tem essa vantagem legal, né, tendo por base a própria Receita Federal para fazer e pagar menos imposto, que é uma coisa absolutamente boa na época dessa, em que a gente está com situação de pouca grana e tal, as coisas estão muito difíceis. Enfim, Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, nesse espaço, conversando sobre contabilidade.